Recebendo hoje o jornalista José Hamilton Ribeiro. Vai fazer 80 anos de idade, 60 de jornalismo. Zé Hamilton é uma referência aí para todos os profissionais de jornalismo, como um dos maiores repórteres do Brasil. José Hamilton, o sujeito nasce repórter? Eu acho que é uma característica inata, assim. Eu acho que é um traço psicológico que vem com a pessoa, né? Porque o jornalista lida com o poder da informação. E certas profissões usam o poder da informação como fator de usura pessoal, né? Pega a informação e guarda para si, para tirar proveito dela. O jornalista tem o traço contrário a isso. Ele pega a informação e quer distribuir, quer dar para os outros. Então, tem esse traço, que a informação para o jornalista não é uma forma de reserva de capital. É um gesto assim de solidariedade. Quem conhece o senhor mais recentemente é do Globo Rural, como repórter e editor do Globo Rural. Mas não conhece nem um décimo da sua história de jornalismo, que vem aí da revista Realidade, de cobertura do Vietnã. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses, óbvio, não dá para falar tudo, quer dizer, mas dessa vivência de jornalista, de jornalista premiado, começando por essa questão da cobertura do Vietnã. Como que era um brasileiro, um jornalista brasileiro, e cobrir a guerra do Vietnã? Como que caiu isso na vida do senhor? Bem, eu trabalhava na época na revista Realidade, que é uma revista que é antecessora da Veja, né? Que veio antes da Veja na editora Abril e de certa forma deu origem à Veja. E a Guerra do Vietnã, naquele momento, isso em 1968, se transformou no assunto jornalístico mais importante do mundo, porque era quase que uma novela com capítulos diários que a população seguia pela televisão. Então a revista entendeu que um assunto tão importante, mais importante assunto jornalístico do mundo naquele momento, não podia, numa grande revista brasileira, ser coberto com material de fora, que fosse feito por gente de fora. Seja republicando revistas dos Estados Unidos ou da Europa, seja usando material das agências internacionais. Então entendeu que esse assunto devia ser coberto por um repórter da própria revista. Eu fui escalado para essa tarefa e acabei indo para a Guerra do Vietnã. Vendo isso bem depois, né, você vê que foi uma certa temeridade. Eu fui sozinho para o Vietnã. Sozinho para o Vietnã, um país de língua diferente, muito estranha, né? Sem conhecer nada lá. Sem conhecer. E com a possibilidade de contratar um fotógrafo local, que de fato aconteceu. Contratei o fotógrafo japonês Shimamoto, que foi o meu colega e o meu parceiro e muito solidário durante todo esse período da Guerra do Vietnã. Enfim, o que eu estava fazendo sozinho, passei a fazer ao lado de um fotógrafo experiente no Vietnã. Mas tão experiente que, quando terminou a minha tarefa no Vietnã, de maneira até traumática, porque eu fui vítima da explosão de uma mina, mas quando terminou a minha parte lá, eu voltei para o Brasil e o Shimamoto continuou no Vietnã. Alguns anos depois, eu tive condição de convidá-lo para trabalhar aqui no Brasil, na própria revista. Ele aceitou a oferta, só que tinha que terminar um trabalho que ele estava fazendo para uma revista japonesa. E nesse trabalho, ele estava num helicóptero com um general sul-vietnamita e o helicóptero explodiu no ar. Então, não se teve nem os restos mortais na época do Shimamoto para a família ter o que enterrar, né? Só recentemente, há poucos anos atrás, que eu li uma notícia que foi encontrada uma parte do seu colete e com uma correntinha que tinha identificação e deu para saber que era o colete do Shimamoto. Então,
aí se encerrou a busca pelo Shimamoto com esses restos mortais. Eu, felizmente, cheguei no Brasil de volta andando. Ainda que com uma perna mecânica, mas andando. Falar um pouquinho desse episódio. Quer dizer, o senhor teve um acidente lá numa mina terrestre e num lugar que morreu, outros repórteres morreram, né? O senhor falou agora do Shimamoto que morreu numa tragédia também. Quer dizer, o papel do jornalista é um risco constante e diário de tudo pode acontecer, né? No exercício da profissão. O senhor teve esse episódio da mina e não perdeu também o bom humor, né? O senhor, no hospital, quando o senhor escreveu a matéria e declarando, o senhor disse que o pé esquerdo não ia fazer muita falta, que sempre dava problema, é isso que o senhor comentou? Não. Até nesse momento de dor, dava para ter o bom humor, dava para ter a visão jornalística diferenciada? Bem, eu acho que o humor é uma forma da gente, né, desviar um pouco da tragédia e das coisas tristes, né? Mas uma coisa que fica no ar é o que leva, né, uma pessoa a trabalhar numa zona de tamanho risco como é uma guerra, seja uma guerra entre países, seja uma guerra entre a polícia e bandidos, ou a polícia e grupos de extermínio, como a gente vê no Rio de Janeiro. E, no entanto, a gente vê jornalistas na guerra e jornalistas cobrindo os entreveros policiais no Rio de Janeiro. E sem pensar muito naquele momento no risco que está correndo, né? Tem que desempenhar aquele papel profissional, né? Tá acima de qualquer racionalidade, né? O que leva o jornalista a estar nesse local, neste momento, né? Nesse momento? Eu acho que é um pouco de vaidade, que a profissão tem muito de vaidade, né? Um pouco de aventura, espírito de aventura, um pouco de ambição profissional, de ganhar pontos na carreira, uma pitada de falta de juízo, mas muito, muito mesmo dessa sensação que o jornalista tem de que a sua profissão é uma profissão importante, que ela tem uma função social. Sim. Que o leva a estar o mais perto possível dos fatos da história, dos fatos acontecendo, seja para se transformar numa testemunha da história, seja para denunciar o que ele vira ali de injustiça, de maldade, de abuso de poder, de prepotência, de arrogância e de desumanidade. Ele tem que estar ali para denunciar esses problemas. Quer dizer, o jornalista não é um mero espectador dos fatos, ele é um agente da história, né? Transformador da história. Ele pode interferir favoravelmente, mudar uma realidade para o bem ou para o mal, mas, como o senhor diz, quer dizer, denunciar o que está de errado naquele momento, não é certo, isso? Certo. E eu dizia isso de maneira assim um pouco teórica, ainda que baseado na experiência de outros jornalistas, de outras guerras, de outras situações, né? Mas até recentemente, vendo um documentário sobre a guerra do Vietnã, feita pelo Vietnã, porque a gente tem muito material do Vietnã feito por americanos, por brasileiros, por europeus, pouca coisa feita por vietnamitas. Então eu vi um documentário feito sobre um fotógrafo que trabalhou na Guerra do Vietnã, do lado do Vietnã. E ele contou a seguinte história, que ele não participava de nada da guerra, ele era só chamado para documentar um determinado momento. Então, um dia ele foi chamado para documentar o momento que foi o momento em que o pessoal do Vietnã do Norte, os comunistas, enfim, da guerra, capturaram um soldado americano, um militar americano, um piloto americano. E então ele foi chamado para documentar aquele momento, eles apresentarem o piloto americano prisioneiro. E quando ele chegou ao local, foi levado, ele viu um grupo de militares lá, em torno de uma pessoa, que ele não deu para ver o que era.
Quando ele foi chegando perto, ele viu aquele homem alto, né, bem alto, quase 2 metros de altura, muito branco, e de uniforme branco, e viu ele chegando, ele viu a expressão de horror que existia na face desse militar americano. Porque se sabia que, quando capturado, o militar americano era interrogado, possivelmente torturado e depois morto. Uhum. Esse não, ele foi pego como um troféu, mas a expressão do rosto do americano era a expressão de horror, sabendo que coisas muito ruins iam acontecer com ele. Uhum. Mas mudou a expressão da face quando ele viu a chegada de um rapaz com a câmera, que foi esse fotógrafo. Quando o americano viu a chegada da câmera, então ele percebeu que era um jornalista que ia ser documentada aquela situação e acreditou que isso aliviaria a sua situação. Uhum. E a face dele se mudou. Daquela expressão de horror na face, passou a ser uma expressão assim de alívio, só pela presença da figura de um jornalista, uhum, que na verdade era só um fotógrafo documental, mas que ele confundiu como um jornalista. Então, a presença do jornalista não é só ser testemunha da história, mas também é influenciar nela. Uhum. E eu também acho que a presença do correspondente de guerra torna as guerras, se não menos violentas, pelo menos menos atrozes, menos cruéis. É uma coisa totalmente escondida, vai ter alguém lá para relatar o que está acontecendo, para mostrar para o mundo a realidade. Isso. E perante testemunhas de jornalista, as pessoas, sejam os militares, sejam os policiais, uhum, sempre evitam fazer barbaridade. Sim. E essa presença é importante. O senhor é premiado, isso, quer dizer, 7 prêmios ESSO. Falar de prêmio para o senhor é pouco, para a grandeza do seu trabalho. Mas tem uma homenagem que eu acho que jornalista nenhum outro tem. Tem uma flor batizada com o seu nome, é isso? O Antúrio Mirim, é isso? Ah, sim, sim. Que tem o pesquisador Marcos Nadruz Coelho, do Jardim Botânico, é isso? Como que é ter uma flor com o seu nome, Zé Hamilton? Pois é, na verdade foi o seguinte, foi descoberta esse antúrio, o Antúrio Mirim, e então a empresa que patrocinou a pesquisa, uhum, na hora de dar o nome, resolveu fazer uma eleição pela internet, uhum, sobre quem deveria merecer aquele nome, né? Merecer, e foi uma espécie de um concurso que as pessoas votavam pela internet, que se chamava Brasileiro Imortal. Uhum. Porque à medida que a ciência dá o seu nome a uma planta, esse nome fica para sempre na planta, então o nome se transforma em imortal. Sim. Não a pessoa, mas o nome, né? Nada mais merecido, né, do que o senhor. E muita gente não sabe que o senhor, inclusive a maioria dos prêmios que o senhor ganha do jornalismo é no jornalismo científico, né? Que conhecem o senhor por isso, ou pelo Globo Rural, ou pela cobertura de guerra, mas o jornalismo científico é algo que o senhor faz, gosta e faz bem feito, né? Pois é. Essa parte de jornalismo científico começou também na revista Realidade, uhum, que teve um avanço muito grande na questão do tratamento de texto, né? Sim. O texto tinha que ser muito claro, muito simples, de bom entendimento, de fácil leitura. Uhum. E então a gente tinha, a tarefa dos repórteres era pegar problemas espinhosos, como às vezes um problema de ciência, e transmiti-lo de maneira assim clara, de maneira fácil de ser apreciada, uhum, pelo leitor. Transformar um assunto que podia ser um assunto indigesto, uhum, num assunto prazeroso de ser lido. O senhor foi também um dos responsáveis pela revista Quatro Rodas. E é outra questão engraçada, inusitada, quer dizer, que o senhor partiu da Quatro Rodas, sem ser um grande motorista, nem um grande especialista em automóveis, e realizou sucessos
por outro lado, montando no lombo de um jumento, não é isso? Que é a sua matéria dos tropeiros, reconhecidíssima também. Como que é isso? Quer dizer, o senhor transita do jornalismo científico para o jornalismo, a cobertura do Globo Rural, da direção da revista Quatro Rodas e da reportagem para o lombo do jumento. Como que é essa vivência e a multiplicidade de situações na vida do senhor e na vida de um jornalista? Como que é isso? É que a revista Quatro Rodas, ela foi um laboratório da Editora Abril. Nos anos 60, a Editora Abril era uma editora que fazia quadrinhos, né, revistas de quadrinhos, fazia fotonovela, fazia revistas femininas de cama e cozinha, né? E não tinha, assim, uma revista de jornalismo masculino, vamos dizer assim. Uhum. Então, a revista Quatro Rodas, que era dedicada ao automobilismo e turismo, ela foi, na verdade, um laboratório de jornalismo da Editora Abril para os futuros lançamentos dela, que foram as revistas Realidade, a revista Veja e depois uma série de outras revistas. Então, a revista Quatro Rodas foi um momento, assim, de transição, seja da Editora Abril para um jornalismo de interesse geral, seja dos próprios repórteres que trabalharam lá. Foi uma fase de transição do momento que se tratava de automobilismo e turismo para um jornalismo de interesse geral. Uhum. Então, a minha passagem de um campo para outro foi feita de maneira muito gradual, muito lenta e muito treinada, e que não envolve nenhum talento especial, né? Eu fui treinado para sair da revista de automobilismo e turismo para uma revista de interesse geral, uhum, onde cabiam as reportagens de fundo científico. Sim. Nesses 60 anos de profissão, qual que é o momento, alguns momentos que o senhor se sente realizado, que fala, isso marcou a minha trajetória? Se eu tivesse que resumir meus 60 anos, seria nesse fato? Sim, é difícil dizer. Eu vivi várias fases do jornalismo. Quando eu comecei na profissão, o jornalismo estava ascendente, estava, assim, florescente, né? Eu comecei na Folha de São Paulo, que justamente foi a fase que a Folha de São Paulo, que era um jornal eminentemente paulista, uhum, voltado para o interior de São Paulo, que teve a pretensão de ser um jornal nacional, voltado para todo o país. Sim. Ambição essa que ela conseguiu, né? A ponto de se tornar o mais importante jornal brasileiro até hoje. Uhum. Né? Então, no começo da minha carreira, eu vi o jornalismo ascendente. Uhum. E estou vendo agora, que eu estou no ocaso da minha carreira, estou vendo o jornalismo na pior crise que eu já imaginei, uhum, que podia acontecer num determinado setor das profissões no Brasil, né? Uhum. A profissão de jornalista, a profissão de repórter está hoje sob severo escrutínio, né? Está sob uma crise como nunca aconteceu. Uhum. O mundo está passando por uma mudança na forma de comunicação, né? Na forma de se comunicar. Isso afetou, assim, diretamente o jornalismo como negócio, como empresa. Uhum. Isso está desequilibrando. Eu pensava que fosse só uma crise da imprensa escrita, mas essa também juntou agora com a crise econômica brasileira, com esse pantanal de desastres e de escândalos que se transformou a política brasileira. Então, a crise acumulou essas duas coisas. E eu estou vendo o jornalismo hoje num momento muito difícil, num desafio muito grande. Uhum. Na Folha de São Paulo, o senhor começou, quer dizer, já foi lançado As Feras lá, né? O senhor cobriu a primeira missa em Brasília, é isso? E um repórter novato, e a primeira missa realizada em Brasília foi o senhor que foi cobrir. Pois é, eu fui designado para cobrir a primeira missa de Brasília. O senhor até brinca que a antiguidade em jornalismo não foi a primeira missa do Brasil, foi de Brasília, é isso? Felizmente foi de Brasília, né? Mas eu acho que
não tem mais isso, né? Esse valor, a valorização do repórter, hoje, por toda essa crise e a decadência mesmo do mercado do jornalismo, é difícil descobrir um talento, é difícil valorizar o talento. Como que o senhor vê a questão do talento mesmo da pessoa dentro dessa crise? Eu acho que bons repórteres nós continuamos tendo. Uhum. Temos bons repórteres, temos talentos para o jornalismo. O que está havendo é um ajustamento, né, das estruturas empresariais do jornalismo. O talento do repórter, ele está à disposição, vamos dizer. Uhum. O que não existe é a estrutura que lhe permita sair a campo. E hoje a gente tem uma ilusão de que tem o jornalismo de televisão, o telejornalismo. Uhum. Mas o jornalismo de televisão, ele tem um viés estranho que transforma o jornalismo com um viés policial, policialesco. Uhum. Você pega os grandes repórteres de televisão do Brasil, sim, a maioria deles são repórteres de polícia, da área policial. Uhum. Enquanto no jornal, os grandes repórteres são da área de política e de economia. Sim. Que são as áreas, assim, mais estruturais de uma nação, uhum, né? Não é a parte policial. Policial é uma franja da sociedade, né? É um lado, é uma ponta da sociedade, uhum, não é o seu miolo, sim, não é o seu coração. Uhum. Seu coração é político. A importância do jornalismo é o político, a parte política, a parte econômica, a parte de comportamento, a parte de cultura, sim, e não a parte policial. Então, esse vigor do telejornalismo ilude um pouco a gente, né? É um vigor com esse viés policial. É uma escravidão à audiência, isso? É necessidade, é a audiência que exige isso? Quer dizer, porque o jornalismo policial hoje e os programas de maior audiência, principalmente no jornalismo vespertino, aí são de policialescos, quer dizer, isso não ajuda a depreciar a sociedade, não ajuda a complicar mais ainda, até por falta dessa questão política e cultural, não apequena o debate. Como que o senhor vê isso? E dá para vencer essa exigência da audiência? Ou isso é uma falsa impressão, que a audiência que exige isso? Olha, é um desafio que a televisão tem, de transformar o seu jornalismo com boa audiência, sem apelação policial. Uhum. É um desafio permanente. Porque o mais fácil é ir para a apelação, você consegue audiência, mas... Uhum. Eu acho que você não consegue prestígio, não é um jornalismo de prestígio. Uhum. E o jornalismo sério, o jornalismo que não fique escravizado às manchetes policiais, é um jornalismo mais difícil, mas o resultado dele é mais valioso, tem mais valor, tem mais prestígio. Então é um desafio que as televisões têm que enfrentar de alguma maneira, para tirar essa sensação que se tem de que o telejornalismo ele é desviado para o lado policial com objetivos imediatos só. O senhor tem até uma fórmula da grande reportagem, é isso? O senhor costuma divulgar isso? O que é uma grande reportagem? Qual que é que fórmula é essa? Bom, a grande reportagem, quando eu falo em grande reportagem, não é o jornalismo diário, uhum, não é o jornalismo de manchete dos telejornais da noite, né? Sim. É um jornalismo mais cuidado, com as reportagens mais longas. De apuração mesmo. Que tem apuração, uhum, que tem pesquisa, que tem tempo de fazer, né? Sim. Porque os repórteres de televisão do jornalismo diário trabalham sob a pressão do tempo e tem que fazer uma reportagem naquele dia para terminar até que determinada hora e com determinado tempo de vídeo tem que passar um recado. Sim. Então, é uma coisa assim apressada e difícil de fazer, uhum, que exige muito do jornalista e o resultado nem sempre é muito bom, né? Nem sempre é muito bom. Enquanto que a reportagem elaborada, chamada grande reportagem, essa dos programas que permitem reportagem de pesquisa, essas têm sim um fundo de trabalho,
de preocupação, de tempo de elaboração, que transforma a reportagem numa peça já que tem existência própria, né? Então, a fórmula que eu fiz é uma brincadeira, foi numa palestra para estudantes, que a fórmula da grande reportagem é igual a GR, tem que escrever isso para GR igual BC, é isso? Mais BF, é isso? O BC seria o bom começo, é isso? Sim, sim. Mais o BF, que é o bom final. Bom final. E daí tem uma outra extensão, que é o T vezes T, a potência, a N, é isso? A N potência. Que é o trabalho mais vezes talento, a potência necessária. Exato. É isso? Então, uma história, a reportagem é uma história, né? Tem que ter um bom começo para prender o leitor. Tem que ter um bom final para ela não acabar com morte súbita, né? Acabar de repente. Sim. E dando a sensação, mas como? Como que acabou isso aí, né? Tem que valer a pena aquela leitura, é isso? Ela tem que acabar com a sensação de quero mais. Pô, por que acabou? Eu queria continuar assistindo, tá tão bom, né? Então, se você tem um bom começo e um bom final, tudo bem, mas o que você põe no meio? Aí no meio tem que pôr trabalho e talento, a potência N, quer dizer, ao máximo de potência que você conseguir, de trabalho e de talento, para colocar naquele material. Zé Milton, nos 50 anos de profissão, portanto há 10 anos, o senhor disse que tinha aprendido duas coisas no jornalismo. O senhor sabe, lembra quais são esses dois aprendizados aí? Que a azeitona preta, a azeitona de mesa preta, é tingida. E que a torneira quente nos banheiros é sempre do lado esquerdo. Nesses 10 anos, depois dessa apreciação, eu não aprendi mais nada. Eu estou procurando ver, mas eu não consegui ainda aprender. É muito engraçado vivenciar esse seu bom humor e a modéstia, né? Porque o senhor, sem dúvida, é um dos maiores e talvez o maior repórter de televisão do Brasil e com origem no jornal, de bons textos, de boa apuração. Eu queria saber o seguinte, outra coisa que o senhor costuma dizer, o que o senhor tem de diferente? O senhor já parou para pensar nisso? Não, eu acho que eu tive de diferente na minha carreira foi a sorte de ter trabalhado com jornalistas melhores que eu. Jornalistas muito bons e que me ajudaram. Fosse na criação dos assuntos, fosse na edição deles. Então eu devo eventual louvor que eu tenha na minha carreira a essa estrutura de bons jornalistas que estiveram do meu lado durante esse tempo todo e estão ainda, né? Um outro episódio da sua carreira, o senhor não concluiu o curso de jornalista, né? O senhor começou na Casper e não concluiu, é isso? Pois é, eu era estudante da Casper Libero e por circunstâncias eu acabei sendo o presidente do centro acadêmico durante uma greve. E quando a greve terminou, 4 alunos, entre eles eu, foram escolhidos pela diretoria para serem excluídos do curso. Quer dizer, a diretoria não aceitaria a nossa matrícula no próximo ano. Então a gente foi excluído. Pela atuação política. Pela atuação na greve. Né? Então eu não pude terminar o curso de jornalismo na Casper Libero, para a qual voltei alguns anos depois como professor. Né? E o senhor alertou os alunos, é isso? Não, alertei os colegas professores. Olha, eu saí daqui expulso e estou voltando agora como professor. Será que isso não se cria uma saia justa? Quem sabe a gente muda de ideia, né? E disseram, não, esse episódio de estudante é uma coisa que já passou, agora a coisa aqui é outra. Um jornalista é um ator político? Ele faz política na sua profissão, mesmo sem ser uma política partidária, mas faz política? Eu acho que a atividade de jornalista é política. Toda atividade que lida com os fatos da nação, com os fatos de um país, é uma atividade política. E a atividade jornalística tem esse componente político. Aliás, esse componente político cada pessoa tem, às vezes não tem consciência, mas que muitas das suas atitudes são atitudes políticas.
que é a atividade mais nobre do ser humano. É quando, teoricamente, uma pessoa está trabalhando pelo bem dos outros, e não só como faz o empresário, como faz o cientista ou pesquisador, trabalhando só pelo seu interesse. Então, a pessoa que está trabalhando pelo interesse comum. Então, é a carreira mais nobre que tem dentro do espectro psicossocial de um país. Zé Hamilton, para encerrar, uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo que vem aqui. O Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito. O Brasil nasceu com berço de ouro, com os recursos naturais, com o fato de ter 3 safras por ano. Então, é só a área política se conscientizar da sua importância e trabalhar no sentido de botar esse país de pé, que tem jeito, e tem jeito assim, de um jeito que vai transformar esse grande país, esse grande gigante adormecido, entorpecido pelos acontecimentos assim tristes dos últimos tempos, mas que ele vai ficar de pé um dia, e isso vai depender de nós. E toda atividade política é bem-vinda nesse sentido. Agradecer a presença do Zé Hamilton Ribeiro, foi uma aula aqui, é uma honra. Eu continuaria algumas horas conversando aqui, mas a gente combinou encerrar em meia hora. A íntegra da entrevista está disponível em programadiferente.com. Muito obrigado, Zé Hamilton. Muito obrigado. E muitos 80 anos de vida para todos nós. Obrigado.